Bom dia a todos. 17 de abril? Abril fechou, tem aquela musiquinha. Pra quem tem filho pequeno. Dia 17 de abril de 2014, vamos dar início ao seminário do Observatório de Inovação e Competitividade. Hoje tem um modelo um pouquinho diferente. Nós vamos discutir o decodificador, o decoder de competitividade. Nós já fizemos alguns seminários sobre esse tema, especificamente sobre esse projeto também, inclusive com os dois apresentadores, vou chamar assim, que estão aqui, o Roberto Alvarez e o Guilherme Amaral. Estão aqui já falar um pouco do projeto, quando o projeto ainda era um projeto. Agora esse projeto tomou corpo, ele tem alguns resultados a apresentar, tem uma articulação institucional que avançou, né? Esse GFCC é Federação Global dos Conselhos de Competitividade, que vocês estão lendo aí na tela. É um organismo que articula conselhos de competitividade de diversos países, não dos, mas de diversos países. Deve ter uns 30, mais ou menos, países associados, digamos assim, ao GFCC. E esse projeto foi discutido lá, o GFCC encampou esse decoder, que a gente vai ver como é que ficou, como um instrumento do GFCC, tá certo? Então a ideia é essa. Nós vamos fazer, esse é um seminário, digamos assim, que está abrindo um ciclo, né? Que vão ter mais 4 seminários e mais um final, né? Vocês vão ver, tem 8 grupos de macroindicadores, digamos assim, né? Os próximos seminários nós vamos fazer 2 a 2. Nós vamos discutir especificamente, hoje nós vamos fazer um geral, né? Nós vamos fazer 2 a 2. Então, no dia 24, que é quinta-feira que vem, nós vamos discutir os 2 primeiros na ordem que aparece aqui, certo? Porque não tem muita ordem, que é desempenho global e complexidade econômica, né? Para esse dia vem um conjunto grande de pessoas, né? Que vão participar de diversas formas, mas estão confirmados Mariano Laplane, que é de Economia da Unicamp e atualmente presidente do CGE, Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, que é uma organização social ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Jorge Gerdau, do Movimento Brasil Competitivo, a Fernanda Denegre, diretora do IPEA, a Ode Cunha, do JP Morgan, e a Luísa Menezes, do MIDIC, Ministério, que é secretária de Desenvolvimento da Produção do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Quase que eu falo MIC, mas é que eu sou meio antigo. Então gente, então vamos dar início mais técnico. Acho que eu vou passar direto para o Roberto Alvarez, que articulou esse projeto junto da BDI, junto com a MBC, e teve um trabalho bastante razoável, no sentido bastante grande, de articular isso junto ao GFCC e, mais especificamente, numa parceria junto com o Conselho de Competitividade dos Estados Unidos. Alvarez. Obrigado, Mário. Eu tenho uma apresentação aqui que conta basicamente 2 coisas. Conta um pouquinho da história, da história de como nós chegamos a essa ferramenta, que nós chamamos de decodificador de competitividade, e que fala um pouquinho a respeito da ferramenta em si. Como o Mário disse, eu sou Roberto Alvarez, já me apresentei, trabalho na BDI, meu e-mail, meu Twitter handler. Guilherme trabalhava aqui na universidade, fazia parte da equipe do observatório e desde o início de 2014 trabalha conosco na agência. A BDI é uma agência do governo brasileiro, uma agência que completará neste ano de 2014 10 anos de existência. Foi criada a partir das discussões iniciadas em 2013, ou reiniciadas, retomadas em 2013 sobre política industrial. Fundamentalmente, a BDI é uma agência que tem por propósito promover a implantação da política industrial. Um grande desafio para países, ou para todos os países, é coordenação, especialmente para um país que está no meio do caminho como o nosso, né?
Então, o que nós fazemos, de alguma forma, é trabalhar em conjunto com várias outras agências ou organizações dentro da estrutura do governo brasileiro e com organizações, agências, entidades da sociedade civil, do meio empresarial. Fazer uma pequena interrupção, que é para os nossos internautas. Conforme o site de onde vocês estão seguindo, vocês têm uma informação ou não. Vocês podem participar ativamente fazendo perguntas, sugestões, comentários, etc. Mas precisa mandar um e-mail, tá? Que é iearesponde@usp.br. Tudo junto, iearesponde@usp.br. IEA vem de Instituto de Estudos Avançados, responde vem de responder, certo? Então, IEA responde, arroba vem de arroba, né? Que USP é a Universidade de São Paulo, BR de Brasil. Então, iearesponde@usp.br. Ok. Internautas e pessoas do mundo físico, né? Então, a BDI, e como parte das coisas que nós fazemos na agência, nós mantemos um engajamento com essa organização, que é a Federação Global dos Conselhos de Competitividade. Eu vou comentar um pouquinho depois a respeito. E foi a partir desse engajamento que surgiu essa ferramenta que nós chamamos de decodificador de competitividade. Qual é a história? A GFCC é uma federação, é a Federação Global de Conselhos de Competitividade, é uma organização nova, criada em 2010. Ela congrega hoje cerca de 35 conselhos de competitividade de 30 países. O que são conselhos de competitividade? Em alguns casos são organizações da sociedade civil, em outros casos são agências de governo. Por exemplo, no caso da Coreia do Sul, quem participa é o Ministério das Finanças da Coreia do Sul. No caso americano, quem participa é o Conselho de Competitividade Americano, que é uma organização da sociedade civil. No caso brasileiro, participam duas organizações, a ABDI e o MBC, o Movimento Brasil Competitivo, uma organização da sociedade civil, da qual a Tatiana, que está aqui, nossa parceira, é superintendente. Na verdade, o engajamento da ABDI com a federação, ele iniciou a partir de trabalhos que nós desenvolvemos em conjunto com o MBC, e especialmente de uma relação com, como o Mário ressaltou, com o Conselho de Competitividade dos Estados Unidos. O GFCC tem um site, www.dgfcc.org. Lá vocês encontram algumas das publicações, dos materiais, etc. Como eu disse, essa é uma organização que surgiu em 2010, ela foi formalmente incorporada em 2010. Esse foi o primeiro encontro realizado em 1º de dezembro de 2010 em Washington. Um segundo encontro foi realizado no Brasil. Em 22 de novembro de 2011, nós realizamos o MBC, a BDI e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a segunda reunião anual da Federação Global dos Conselhos de Competitividade. Naquela oportunidade, o presidente do board, ou chairman do GFCC, que é aquela pessoa que está falando no microfone, que também é o chairman do Bank of America, o Sr. Chad Holliday, apresentou uma missão ou uma questão para os diferentes membros. Como que nós podemos medir competitividade de uma forma inclusiva? Existem dois grandes índices de competitividade conhecidos no mundo, o índice do IMD e do Fórum Econômico Mundial. Eles foram, na sua origem, o mesmo índice até 1994, era um único grupo que executava, existia somente um índice, e eles, por questões aí de mercado, diferenças conceituais, etc., acabaram criando dois indicadores. Nas discussões que nós iniciamos no GFCC, os diferentes países em 2010, duas coisas se revelaram muito importantes. Primeiro, uma preocupação geral em pensar como os países podem avançar, como podem ser mais competitivos, e segundo, nós não conseguimos nos ver diretamente nos diferentes índices que estão aí. Como é que o Brasil pode ser o 80º país mais competitivo e ser o 5º que mais atrai investimentos no mundo? Por exemplo, é uma questão do lado brasileiro. E esse mesmo tipo de questão, vários países apresentaram na discussão. E foi a partir daí, então, de um consenso entre os participantes do GFCC, da necessidade que nós trabalhássemos para eventualmente ter uma nova forma de pensar e de compreender competitividade de países.
Em 2011, na próxima reunião anual, na reunião seguinte, nós apresentamos, o Mário, eu e o nosso colega do Conselho de Competitividade americano, um primeiro documento conceitual, passando em revista as diferentes métricas e publicações que existem sobre competitividade no mundo e propondo uma estrutura analítica, um framework analítico, para construir um scoreboard. Em vez de construir um índice, construir um painel de métricas de competitividade. A versão final foi apresentada em 2013, na Coreia do Sul. Nós tivemos aí um encontro com o ministro das Finanças da Coreia do Sul, que vem a ser o Deputy Prime Minister da Coreia do Sul, na qual nós apresentamos pela primeira vez essa ferramenta que nós chamamos do Competitiveness Decoder, que na verdade é algo que dá materialidade a um desenvolvimento de um painel de métricas. Como eu disse, essa discussão ela aconteceu em diferentes fóruns internacionais e aconteceu também aqui, em diferentes momentos, seja nesse espaço ou no espaço da Poli, com pessoas aqui da USP, de fora do Brasil. Nós realizamos diferentes discussões que levaram a essa ferramenta, ao decodificador de competitividade. Ao longo do processo, nós realizamos workshops na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na Irlanda, nos Emirados Árabes e na Rússia, para a construção disso que o Guilherme e eu apresentaremos para os senhores hoje. Bom, esse foi um desenvolvimento que, com o envolvimento dos diferentes membros dessa federação, mas com a qual nós tivemos um parceiro mais próximo, essa organização que é o Conselho de Competitividade Americano, uma organização criada em 1986, na época da então crise da manufatura daquela época, quando os americanos enfrentavam o desafio de competir com o Japão, né, que assumia o controle de vários ativos nos Estados Unidos. Vai lembrar que a primeira instalação de uma montadora nos Estados Unidos japonesa é de 1984, a instalação da Numia, joint venture da Toyota com a GM, era um momento onde vários dos ativos imobiliários relevantes americanos eram comprados por empresas americanas. E um cara que era na época o CEO da HP, acabou catalisando um grupo de executivos de corporações americanas, num processo que na verdade foi iniciado pelo governo americano, e várias universidades, e criou uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, chamado Conselho de Competitividade, que é um misto de um think tank e um action group, que faz advocacy de políticas voltadas para a competitividade. No início, muito voltadas para a qualidade e produtividade, e logo em seguida muito voltadas para a inovação. Talvez uma das iniciativas mais importantes da sociedade civil nos Estados Unidos de promoção da inovação é algo que se chamou Innovate America, e que teve uma agenda lançada há 10 anos atrás pelo Conselho de Competitividade. Tem o Manufacturing America. Bom, o que é o decodificador de competitividade do GFCC? É uma ferramenta disponível na web. Se vocês entrarem no site decoder.dgfcc.org, vocês verão essa tela. Nós estamos ainda na versão alfa dessa ferramenta. Ela foi desenvolvida no final de 2013, para que nós pudéssemos apresentar, desenvolvida aqui no IEA, em conjunto com parceiros externos de tecnologia, para que nós pudéssemos apresentar no final do ano, durante um encontro da Federação na Coreia do Sul. Esse é o URL, para quem tiver interesse, a ideia é que todo mundo possa acessar, brincar, etc. Aviso, é a versão alfa, ainda tem uma série de pequenos problemas. Nós estamos não só revisando esses pequenos problemas, como também, eu vou comentar, eu e o Guilherme, nós estamos avançando no sentido de incorporar novas funcionalidades. Qual é a lógica do decodificador? A lógica é que crescimento e desenvolvimento são fenômenos complexos, né? Mas, de alguma forma, a humanidade já tratou vários fenômenos complexos. Por exemplo, nós conseguimos decodificar o DNA humano, lá em 2003, a um custo de 100 milhões de dólares. Né? E a ideia, e por isso decoder, é como é que a gente pode entender a complexidade nos valendo de dados e ferramentas computacionais. Né? Talvez seja o momento da gente começar a construir uma compreensão mais ampla sobre o que é crescimento, desenvolvimento, competitividade, e daí veio o nome Competitiveness Decoder. Bom, o que é a ferramenta? Ela é uma ferramenta,
então ela é disponível para quem quiser utilizar. Ela está disponível na web, uma ferramenta baseada na internet, para que as pessoas possam acessar diferentes lados. Ela é focada em dados, e em dados hard. Ela tem por objetivo permitir que nós possamos ver sob diferentes ângulos o que é competitividade. Então, que nos permita tratar ou entender um pouco melhor a complexidade dos fenômenos por diferentes ângulos, dos fenômenos relacionados ao desenvolvimento, crescimento econômico. E no final da história, que possa, a partir daí, ajudar ou servir de alguma forma para que cada um dos países ou dos interessados possa trabalhar no sentido da melhoria das condições de competitividade dos seus países. A ferramenta tem 5 grandes funcionalidades hoje. Ela permite a visualização de dados, e aí o que nós fizemos foi utilizar algoritmos e bibliotecas de visualização de dados. Ela permite que nós pensemos ou agrupemos os países conforme as suas características comuns. Ao invés de um agrupamento feito a priori, o que foi feito, na verdade, é rodar algoritmos estatísticos, encontrar grupos ou clusters de países que compartilham, a partir dos dados, os dados contam países que compartilham características similares. Né? Será que tem sentido a gente comparar diretamente o Brasil com Dubai, o Uruguai com a China, o Uruguai com a França, enfim, os países apresentam várias diferenças. Né? Então, a segunda funcionalidade que nós procuramos considerar é de clusterizar ou de agrupar os países. A terceira é que nós podemos pensar em comparar de uma forma numérica mais direta, né? Sem construir um índice a priori, mas utilizando, na verdade, a distribuição de dados. A gente tem uma funcionalidade de comparação de países. A quarta, e é preciso reconhecer a quarta funcionalidade, mas pensando que é preciso reconhecer que crescimento, desenvolvimento, etc., são dinâmicos, são processos dinâmicos. Então nós temos uma quarta funcionalidade que ainda a gente precisa avançar digamos, na representação visual, na visualização dela, que é uma funcionalidade de visualização dinâmica de como que os países avançam ao longo do tempo conforme diferentes métricas. E por fim, algo que está muito inicial, ainda é uma funcionalidade para compreensão de melhores práticas, que na verdade considera conteúdo gerado pelo GFCC. O GFCC tem até o momento editou 3 publicações de melhores práticas. Essas publicações deverão ser melhoradas, avançadas, ganhar densidade ao longo do tempo. O que nós temos por enquanto é um pequeno repositório dessas publicações e que a gente pretende ver como isso pode ser avançado para frente. Bom, o que foi feito? Eu contei para vocês, realizamos em 2011 a reunião da Federação no Brasil. Identificamos a necessidade e lançamos de fato essa iniciativa em novembro de 2011. Ao longo de 2012 nós realizamos uma série de desenvolvimentos conceituais, realizamos aqui lá na Poli na época um workshop sobre métricas de competitividade e realizamos na Irlanda um encontro dos vários países com os economistas, basicamente, desses conselhos de competitividade, para começar a discutir o que seria a estrutura dessa ferramenta. Comentei para vocês os encontros realizados, etc. E nós chegamos no final de 2013, então, com o lançamento, o lançamento da versão alfa dessa ferramenta. Né? Bom, a ferramenta cobre hoje 64 países, né? E a questão de fundo, acho que todo mundo pensa, o que é competitividade? A gente está pensando o quê? Né? Então, por que os países competem? Essa é uma pergunta que de forma recorrente entra nas discussões. Será que nós estamos falando de investimentos mais competitivos? São aqueles que capturam mais investimento? São aqueles que têm mais market share? E, na verdade, a gente acabou adotando um conceito mais amplo, né? Que vai, obviamente, essa discussão é uma discussão longa, mas a ideia, o conceito, a noção de competitividade definida pela GFCC é que competitividade nacional se refere ao crescimento de longo prazo dos padrões de vida através de melhorias na produtividade. Como nós estruturamos esse decodificador? Foi feita a equipe de pesquisa, que é uma equipe que o Guilherme era o gerente
na verdade, enquanto aqui na universidade, fez uma leitura extensiva de 30 e poucos documentos, relatórios, índices de competitividade, desde os mais conhecidos, Fórum Econômico Mundial, IMD, passando pelo Doing Business, passando pelo desenvolvimento do pessoal da Coreia do Sul, de uma nova proposta de sistema de métricas, etc. E aí tem 2 pontos aqui nesse slide. O primeiro é um ponto quanto à estrutura do painel de métricas em si, que incorpora 8 dimensões, e um segundo ponto, o que nós procuramos incorporar do ponto de vista, digamos, de diretrizes de desenvolvimento dessa ferramenta. Primeiro, nós procuramos incorporar não só indicadores ou métricas estáticas, mas dinâmicas. Procurei mostrar como os países estão avançando, né? Segundo, nós procuramos incorporar não somente métricas a priori, mas também métricas que possam revelar o que os países conseguiram fazer, né? Nós, por uma diretriz discutida em vários momentos dentro da GFCC, o painel de métricas ele é fundamentalmente montado a partir de indicadores duros, indicadores quantitativos que têm por origem os aparelhos estatísticos, as organizações estatísticas dos diferentes países, né? Para montar uma coisa desse tipo, todos sabemos, há uma questão crítica de validade, de comparabilidade dos dados entre os vários países, né? Os dados soft, embora importantes, e a gente tem que continuar a discussão de alguma forma, para que nós possamos refletir sobre algumas coisas, apresentam uma série de limitações a respeito da sua validade, comparabilidade, etc. Então, esse é um conjunto que considera dados duros, dados quantitativos, que tem origem nos organismos estatísticos internacionais e que, via de regra, passam por organizações internacionais, ou que são validados, normalizados por organizações internacionais, desde a UNCTAD até o Banco Mundial, etc., né? E incluímos 8 dimensões. De onde vêm essas dimensões? Essas dimensões elas vêm de um processo de discussão e que considera 2 elementos, né? Considera um elemento que é aquilo que, do ponto de vista conceitual, nós avançamos, e as diretrizes propostas. Por exemplo, a gente, para discutir competitividade hoje, a gente precisa também, ou cada vez mais, talvez, pensar no crescimento futuro. Questões como sustentabilidade, criatividade, que refletem não só a capacidade da gente, inclusive, existir nesse mundo no futuro, mas uma nova dinâmica econômica, né? E, ao mesmo tempo, além dessa, ou seja, a gente tem uma dimensão específica de crescimento futuro que incorpora indicadores relativos a esses itens a partir de uma definição conceitual realizada ao longo do projeto. Por outro lado, isso aqui também resulta de uma leitura extensiva dos principais trabalhos, indicadores, métricas, relatórios que existem no mundo, o que eles incorporam. E daí nós chegamos a 8 dimensões. Desempenho geral, complexidade econômica, há um conjunto crescente de trabalhos na literatura que indica que um preditor relevante para o crescimento futuro é a complexidade da sua economia hoje. Então nós procuramos incorporar isso. Infraestrutura, talento, capital, elementos, digamos, mais clássicos, inovação, qualidade de vida. Esse é um debate absolutamente relevante e que se associa a outros elementos. Bom, a ideia de fundo é que nós, de alguma maneira, além de construir e capturar uma série de indicadores, são, como eu disse para vocês, 64 países, 165 métricas para 12 anos, é o que nós temos na versão alfa. Além disso, a gente tem toda uma discussão, vai lá, de Big Data, ou o que for, mas que na verdade diz respeito ao tratamento de massas de dados, né? O que nós procuramos foi utilizar, apesar de não ser uma grande base de dados, não é de forma nenhuma, utilizar, talvez venha a ser, na versão beta que a gente está trabalhando no desenvolvimento, nós pudéssemos utilizar ferramentas de visualização e ferramentas estatísticas para obter insights a partir dessa estrutura de dados, né? Bom, como funciona? E aí, por como funciona, a gente vai fazer uma dobradinha aqui, a gente vai migrar para o site do Decoder
E aí nós vamos olhar um pouquinho, o Guilherme vai navegando e a gente dá uma olhada no funcionamento. Bom, essa é a interface. Como disse, a ferramenta tem 5 funcionalidades principais: visualização de dados, clusterização dos países, a construção de uma métrica de referência relativa, que nós chamamos comparar ou compare entre os países. Uma quarta funcionalidade, que é a visualização ao longo do tempo, de como os países avançam com relação a diferentes métricas, e com um pequeno repositório de melhores práticas. Isso já está no ar? Isso já está no ar, está disponível, decoder.dgfcc.org. Se vocês não decoraram esse nome esquisito, entra no site do Observatório que tem o link. Tá? Bom, Guilherme, vamos ver o que a gente tem de dados, visualização dos dados. Né? Tem à esquerda, bem em cima à esquerda, vocês estão vendo lá performance geral. Quem clicar verá as 8 dimensões. Cada uma das dimensões tem, vai lá, que tem mais tem 24 métricas, se não me engano, que tem menos tem 12 métricas. Né? Então, das 164 indicadores estão distribuídos entre essas 8 dimensões. Né? O que nós podemos ver, por exemplo, aqui para desempenho econômico? A gente tem, na verdade, uma tabela de dados. Do lado direito, bem à direita, a gente tem uma linha de tendência, considerando a série de dados que está incluída. E do lado esquerdo, onde estão todas as métricas, essa lista de métricas que o Guilherme acabou de rolar, existem 4 marcadas em amarelo. O que são essas métricas? Rodando, análise fatorial, essas são as principais métricas que explicam a distribuição dos países. Né? O agrupamento dos países. Né? O que a gente pode visualizar? A gente pode visualizar na tabela ou a gente pode visualizar de uma forma visual no mapa. Então, para cada uma das métricas, a gente tem, considerando, a gente pode escolher o ano, né? Mas para cada uma das métricas a gente tem uma forma de visualizar os países, incluídos numa gradação de cores. Para cada um dos anos, se a gente voltar à tabela, para cada um dos anos, nós temos, e nós clicarmos em qualquer número em um determinado ano, ele mostrará para aquele ano como os países estão ranqueados. Né? De novo, o que a gente tem são algumas ferramentas simples de visualização, mas que permitem a ideia é que nos permitam um pouco entender de uma forma mais fácil ou mais visual os indicadores. Bom, voltando para o início. Então a gente pode fazer isso para qualquer um dos indicadores, em qualquer um dos períodos. Uma segunda funcionalidade que a gente tem é de clusterização, né, ou de agrupamento. Aqui é a mesma coisa, nós temos do lado esquerdo as 8 dimensões, né, e temos as várias bandeirinhas, né, dos países. E nós podemos escolher uma dimensão, a gente pode escolher infraestrutura. Né? E, bom, estão todos os países aqui, e quando a gente seleciona clusterizar, o que nós obtemos são 5 grupos de países. A definição de 5 nós fizemos, mas a definição de quem entra em cada grupo, ela vem da análise dos dados, análise fatorial, agrupa os países, conforme a distância, monta os clusters. Né? O que a gente observa nesses 5 grupos? Sei lá, no canto, em cima à direita, a gente tem um grupo de países que são países, de alguma forma, mais avançados, do ponto de vista econômico e do ponto de vista das suas infraestruturas. Estados Unidos, Japão, Suécia, Suíça, etc. Né? Se nós olharmos no canto à esquerda, embaixo, né, a gente tem países que estão nesse caminho, né, mas não tem
não chegaram no mesmo nível de desenvolvimento das infraestruturas dos líderes que estão lá em cima. Né? Israel, Nova Zelândia, Irlanda, Espanha, etc. No meião, a gente tem países que estão, de alguma forma, estão no mais ou menos o mesmo nível de desenvolvimento. Né? Tem o Brasil, tem a África do Sul, tem a nossa vizinha aqui, a Argentina, tem a Turquia, etc. Né? O que está definindo esses clusters? Por que os países estão se agrupando nesses diferentes clusters? Quando nós olhamos do lado esquerdo, né, só tira de cima do país aí, Guilherme. Ok. Quando nós olhamos do lado esquerdo e a gente põe em cima do país, nós vemos um conjunto de métricas. Né? Essas métricas, para infraestrutura, a gente tem umas 15 métricas, aproximadamente. Né? E estas 5 métricas são aquelas que estão fazendo diferença para determinar o agrupamento dos países. Se nós olharmos, são basicamente métricas relacionadas, vai lá, entre aspas, ou talvez muitas aspas, à economia do século XXI. Né? Isso não quer dizer que as infraestruturas tradicionais não sejam relevantes, que elas não são importantes, que não existem desafios relacionados a isso. Mas está dizendo que, olhando o conjunto de dados, o que está fazendo diferença para um país cair num grupo ou no outro está basicamente relacionado à tecnologia da informação, banda larga, internet, etc. Né? Quem definiu isso, de novo, não fomos nós, é a análise estatística dos dados. Esses são os indicadores que têm pesos maiores nos fatores que definem o agrupamento dos países. Né? Uma outra forma de ver a clusterização é a gente olhar no mapa. Então, se nós quisermos ver, de novo, para a infraestrutura e nós clicarmos na Rússia, quais são os países com os quais a Rússia está diretamente, compartilha características semelhantes? Né? Isso serve para quê? Acho que serve para a gente responder uma pergunta que pode ser direcionada para dois lados, mas uma pergunta que é, com quem que eu devo me comparar? Né? Pô, se a gente pensa o Brasil, uma forma da gente se comparar são países que compartilham as mesmas características, que compartilham os mesmos desafios, que estão no mesmo estágio, de alguma forma. Uma outra comparação possível para a gente fazer, uma outra reflexão é, puxa, quem são os países que estão na ponta? E a partir disso, a gente pode discutir e pensar o que os que estão na ponta já fizeram e o que os que estão no mesmo grupo que a gente estão fazendo nesse momento para se movimentar para a ponta. Né? De novo, não tem nenhuma resposta pronta, não é ambição da ferramenta, do projeto, não foi, não será em nenhum momento chegar uma resposta pronta. Essa é uma ferramenta para a gente pensar e para que nós possamos discutir coletivamente, tentar talvez entender quais são questões na agenda de competitividade. Uma terceira funcionalidade é aquela que nós chamamos de comparação, de compare. Né? Ela ainda, a gente está num modelo ainda inicial, mas se nós pegarmos o conjunto da massa de dados, há um vetor que melhor descreve a distribuição dessa massa de dados. Em vez da gente criar um índice a priori com pesos que nós definimos na nossa cartola, como vários índices estão por aí, o que a gente fez? Ou 100 pesos. Né? O que nós fizemos? Nós consideramos o que é o compare, na verdade, é uma marcação, é uma projeção de cada um dos países nesse vetor que descreve a massa de dados como um todo. Né? E a partir daí a gente pode ter algum tipo de ranqueamento. Né? Mas não é um valor absoluto. É só considerando a distribuição dos países, né? Como é que eles se posicionam num vetor, que é um vetor obviamente abstrato, mas é um vetor de dados que descreve, o que melhor descreve a distribuição da massa de dados. E a gente pode também brincar aqui, ponderar a partir do quê? A partir das diferentes estratégias. Se nós pensarmos que um país, por exemplo, o Brasil, vai apostar mais em inovação, eu posso dar mais peso para a inovação e aí pensar como é que isso muda a posição do país. Né?
Bom, uma quarta forma ou a quarta funcionalidade é o que nós chamamos de time view, mas que na verdade é uma funcionalidade para que nós possamos entender dinamicamente como que as coisas avançam ou estão avançando. E aí nós podemos escolher, sei lá, inovação, né? Já que estamos no Observatório da Inovação e Competitividade. Em homenagem, nós escolheremos a inovação. Quando nós olhamos inovação, de novo, as 4 métricas marcadas em amarelo aqui são o quê? São aquelas que fazem a diferença para o agrupamento dos países. São aquelas que melhor explicam como se distribuem os países, né? O número de patentes concedidas, pesquisadores por milhão na população, a quantidade de artigos científicos em jornais indexados e o percentual de patentes, né, de PCT, com participação de inventor estrangeiro, né? Vamos olhar, sei lá, artigos. O Brasil teve um avanço importante em artigos científicos, né? Sei lá, vamos ver a Europa primeiro, sei lá, França, Alemanha, Suécia, etc. Né? Como eu disse para vocês, tem uma série de avanços que a gente precisa fazer ainda na forma de visualização, né? Mas o que nós vemos aqui é o seguinte: o ponto de partida é 2001, é onde inicia a nossa base de dados, e o ponto de partida é... Só deixar... Ok. O ponto de partida é a base 100. Então, todo mundo parte do mesmo ponto. O que a gente está procurando mostrar aqui não é o número absoluto, apesar de a gente poder ver o número absoluto. É como que relativamente os países se movimentaram ao longo do tempo, né? Então, a Alemanha cresceu, mas a gente vê, por exemplo, que a Suécia, que é um super líder, um país de engenheiros, né, na produção de artigos científicos, relativamente a outros europeus, andou para baixo, né? Partindo da base 100, a Suécia caiu, a Alemanha subiu, o Reino Unido não andou muito e a França também subiu. Vamos ver os Estados Unidos, né? O Global Powerhouse de inovação, etc. Né? Os Estados Unidos cresceu muito mais que todos. Já tinha a maior parte, maior share, e cresceu proporcionalmente mais do que os competidores europeus, países avançados, com uma super base tecnológica, uma super base científica. E o Brasil, que fez um esforço significativo, né? O Brasil cresceu muito mais do que eles, proporcionalmente. Obviamente, o nosso ponto de partida é um nível mais baixo que os países mais avançados. Mas todos nós sabemos que tem gente grande no jogo. Como é que a China avançou nesse processo, né? A China avançou significativamente mais do que todos os outros na sua capacidade de gerar conhecimento científico, né? De novo, a gente tem uma série de melhorias do ponto de vista visual, né? Mas a ideia é que nós possamos aprimorar essa funcionalidade. A ideia aqui é mostrar como, ao longo do tempo, as coisas estão evoluindo. E a gente pensar, por exemplo, a gente pegar o cluster e aqueles países com os quais nós nos comparamos diretamente, como que para aquelas métricas a gente está se movimentando de forma relativa, né? Bom, por fim, a última funcionalidade que nós temos, eu disse para vocês, é uma semente muito inicial. O GFCC é uma organização muito nova, né, que tem muito a avançar do ponto de vista da sua capacidade de gerar conteúdo. Nós temos um repositório ainda inicial, a partir do quê? De relatórios que a GFCC tem publicado. Nós pretendemos expandir isso aqui não só para a GFCC, mas de ir além disso. O GFCC publicou 3 relatórios até o momento. O primeiro deles foi sobre crescimento, e foi publicado em 2011. O segundo foi sobre inovação, publicado em 2012. E o terceiro, publicado em 2013, sobre formação de recursos humanos, talento, né? Voltando para a apresentação agora, para a gente fechar. Bom, resumindo, qual é a história? Essa é uma ferramenta que está baseada em dados, não somente em conceitos. De novo, são dados duros,
normalizados obtidos a partir dos aparelhos estatísticos nacionais e normalizados por organizações internacionais. A ideia aqui não é trazer uma resposta, mas é trazer uma ferramenta, uma nova abordagem para que nós possamos coletivamente pensar sobre competitividade. Existe uma pergunta importante, normalmente, especialmente quando nós olhamos cada um desses índices, é com quem eu devo me comparar, e essa é uma das preocupações que nós procuramos trabalhar aqui, como nós agrupamos os países. Né? Acima de tudo, essa é uma ferramenta para aprendizado e tratamento, reflexão a respeito da complexidade, e com o tempo nós esperamos, né, que possa ser uma ferramenta útil para policymakers em diferentes países e por organizações, tanto do governo como da sociedade civil, preocupadas ou envolvidas com a tarefa de fazer avançar os seus países. Isso é suficiente? É suficiente ter uma ferramenta dessa? Longe disso. Talvez uma das coisas que mais nos falte ainda, relativamente no Brasil, sejam circuitos de diálogo qualificados, nos quais envolvam diferentes partes da sociedade, governo, empresas, sociedade civil. Todos os países que estão à frente têm instrumentos, têm instituições, têm circuitos de diálogo a partir dos quais é possível coletivamente confrontar diferentes visões, construir consensos, identificar prioridades de política. Né? Acho que a gente tem avançado no Brasil, especialmente a partir da redemocratização. O Brasil avançou na construção da sociedade civil, mas a gente ainda tem uma tarefa longa pela frente. É com esse espírito, e aqui são eventos nos quais a BDI, o MBC, a BDI e o MBC, os nossos parceiros do GFCC, têm realizado ao longo do tempo, e é com esse espírito que, utilizando essa ferramenta como um insumo para a discussão, o Mário comentou no início, nós, a BDI, o MBC, o IPEA, a USP, através do Observatório do Instituto de Estudos Avançados, realizaremos um circuito de debate sobre competitividade, utilizando a ferramenta como mote e utilizando a ferramenta como uma fonte de informações e insights para essa discussão que nós precisamos fazer no Brasil. Nós realizaremos, de novo, 4 diálogos, na verdade, 8 diálogos organizados em 4 dias. No primeiro dia nós falaremos sobre desempenho econômico e complexidade, as 2 primeiras dimensões, infraestrutura e capital na segunda data, talento e inovação na terceira data, em 6 de maio. Fecharemos esse ciclo de discussões em 8 de maio com qualidade de vida e competitividade futura. E faremos à frente uma síntese geral das discussões. O que nós pretendemos com isso? Nós pretendemos avançar na construção de alguns consensos, de identificar elementos para uma agenda brasileira. Essa agenda vai muito além do governo, essa é uma agenda da sociedade. Né? Eu acho que é importante, é necessário, e é ótimo que a gente possa ter a principal universidade do Brasil abrigando essa discussão. E uma discussão que, na verdade, ela surge, de um lado, aproveitando o desenvolvimento da sociedade civil. O MBC é um parceiro importante para nós nesse processo, quando nós, além de ser um fundador, junto com a BDI, do Conselho, da Federação Global dos Conselhos de Competitividade, nós tivemos com o presidente da BDI, agora ministro, o Mauro, e o presidente fundador do MBC, o senhor Jorge Gerdau, uma discussão a respeito de como nós podemos cada vez mais fazer com que ferramentas dessas possam ser apropriadas pela sociedade, para que a gente possa dar continuidade ao diálogo e construir consensos. E, por outro lado, nós temos o IPEA, principal organização de pesquisa econômica aplicada no Brasil, né? Que não só participará conosco, mas como vai prover conteúdo para essas discussões. A gente tem acúmulo de pesquisa no Brasil, pesquisa econômica, pesquisa em ciências sociais, em cada um desses temas. Então nós, essas organizações, a BDI, o MBC, o IPEA, a universidade, através do IEA e do Observatório, abrigaremos e executaremos esse conjunto de diálogos de competitividade. O que nós pretendemos chegar no final? Como eu disse, uma síntese, algumas ideias, algumas propostas, alguns elementos para uma agenda de competitividade. Nós elaboraremos alguns policy papers a partir desse esforço. Né? Para quem tiver interesse, acessar, brincar, contem para a gente dos problemas. A gente já conhece vários problemas, desenvolver software dá um trabalho significativo. Espero que possa ser útil
para quem tem interesse não só em policy no Brasil, etc. Né? Por fim, muito obrigado. Eu sou o Roberto, esse é o Guilherme. Espero que a gente possa continuar a conversa. Obrigado, Alvarez. Nós estamos em fase de definição do que seria a versão, está na versão alfa, vai para beta, certo? Depois vai para gama, da versão nova digamos, da visualização, né? As planilhas com os dados estão lá. Então, se vocês efetivamente virem furos, sugestões, até mandam, porque a gente está fazendo uma contratação da empresa para desenvolver essa nova ferramenta, e aí a gente especifica o que a gente não viu de problemas, né, até agora, a gente especifica na próxima, digamos, no próximo contrato. Bom, gente, é isso. Vamos abrir a discussão para os nossos internautas. Vocês podem mandar perguntas, comentários, declarações, etc., através do e-mail iearesponde@usp.br. iearesponde@usp.br. E para os que estão aqui presentes, é só levantar a mão. Eu só peço para que se identifique como está sendo transmitido e gravado. Tá? Vocês estão concordando em ceder direitos de imagem, né, conforme a posição só de voz. Tá? Esse está sendo transmitido ao vivo, esse está sendo gravado ao mesmo tempo. No observatório, né, no site do observatório, tem um repositório de vídeos, né, de links de vídeos de todos os seminários que a gente realiza, e esse logo mais vai ter, além de fotos que a Sandra está fazendo, que vão entrar ali na página do IA e do observatório. Ok, gente? Então é isso. Vamos lá. A pergunta é para o Alvarez. Celso, se identifica. Eu sou o Celso Fonseca, do Observatório da Inovação, da USP. Na questão da infraestrutura, Roberto, eu sempre fico em dúvida, quando você falou que os indicadores da infraestrutura do século XXI passam muito pela informática, TI, capacidade disso. Mas, por outro lado, você tem uma base, vamos chamar assim, século XX, muito ainda precária em diversas regiões. Como que vocês estudaram, como que se equilibra essa relação entre uma infraestrutura clássica, ainda muito, vamos chamar assim, uma grande demanda no país, com esse parque tecnológico século XXI que passa a ser um indicador? Como isso, por exemplo, comparado a outros países que têm uma infraestrutura bastante avançada, isso equilibra, como que ele equilibra lá na frente, ou como que ele, na verdade, pode ser um elemento que pula por cima de um problema que o Brasil precisa resolver com urgência? Vou pegar um conjunto aqui. Passa aqui, Celso. Bom dia, César Riceto, do Sebrae. Então, parabenizar primeiro a iniciativa, né, que se teve, né, da BDI, do movimento, da USP, todas as entidades IPEC que estejam envolvidas, e trazer de volta uma agenda que a gente está falando novamente. Né. Há um tempo atrás, eu trabalhei no Instituto, que é o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, IBQP, no início ainda, quando se instituiu no Brasil. E a gente se perdeu um pouco na discussão sobre produtividade, avançando para a inovação, ao mesmo tempo esquecendo que ainda tinha uma agenda ainda não cumprida de competitividade e produtividade no país. Então, felizmente, a gente percebe que esse debate começa novamente a surgir na sociedade. Em relação especificamente ao indicador, dúvidas bem pontuais. Uma delas, é possível você comparar um país com outro país, não só um grupo de países, mas um país com outro país, né? É possível comparar um país com a melhor referência que se teve naquela métrica, né, e ter uma lista, como
a gente às vezes vê em software que eles comparam, né? Então é possível. Como está lidando com a questão dos indicadores, das métricas, que pelo que eu percebi eles têm defasagem no tempo, né? Então você tem periodicidade anual, pelo que a gente percebeu, desde 2001 até 2012, né? E quando você pega 2012 tem indicadores de 2006, 2007, algumas coisas de defasagem. É o último dado disponível que está se levando em conta e a periodicidade de divulgação será anual, então todo ano a gente vai ter que seja um ranking ou algum tipo de métrica que avance, né? Okay. Vamos pegar aqui. Tem uma mais 2, 3 perguntas. Vamos lá. Celso, eu acho o seguinte. Não tem uma resposta para a tua questão, dá para pular frente. Acho que não. Então, isso é para dizer o seguinte. Muitas das questões de infraestrutura, vou dando um passinho atrás aqui, infraestrutura, clusterização dos países. A mensagem é o seguinte: o que está fazendo diferença para o agrupamento dos países do ponto de vista estatístico são os indicadores ou as métricas relacionadas à economia do século XXI. Isso aqui não quer dizer que as infraestruturas tradicionais não sejam importantes. Isso aqui quer dizer, por outro lado, o seguinte: os países que estão no grupo de melhor desempenho daqueles 5 grupos de infraestruturas do século XXI, eles já resolveram os problemas das infraestruturas do século XX. Tá? E eu não sei, e acho que não dá para responder, eu tenho uma opinião, mas acho que não dá para responder, certamente não dá para responder a partir da ferramenta se tem como pular à frente. Eu acho que não. Né? Ou seja, não adianta ter internet se tu não tem estrada. Né? Tu precisa ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a mensagem, a leitura que dá para fazer é o seguinte: puxa, está fazendo diferença. Só que para a gente pular para um outro grupo significa que ao mesmo tempo que nós temos que resolver os problemas que os outros já resolveram, nós temos que prestar atenção nas coisas que eles estão fazendo para estar na ponta. Né? É um pouco o dilema de ser um país no meio do caminho. A gente lida com os problemas do século XVIII, XIX e também com os problemas do século XXI. Né? As suas questões. Vamos iniciar pela questão dos dados. Essa é uma questão importante do ponto de vista operacional, e o Guilherme pode completar. O que nós fazemos nós temos diferentes formas de visualização. Né? Existem problemas de periodicidade, existem problemas relacionados ao momento de liberação dos dados. Né? Então, tem métricas que a gente só vai conseguir, talvez, obter a cada 2 anos, porque elas saem. Tem países, tem vários. Quanto mais perto da data de hoje, maiores são os buracos na estrutura de dados. Né? Então, se a gente pegar 2005, a gente possivelmente todas as linhas e colunas estão cobertas. Se a gente pegar 2011, 2012, começa a aparecer vários buracos. Né? Porque os dados ainda não estão disponíveis. Essa é uma limitação que não é nossa, é da disponibilidade de dados. Né? O que nós utilizamos, e o Guilherme pode completar, para clusterizar, a gente utiliza o conjunto de dados mais recente. Né? Enfim. Mas eu acho que tem uma série de questões relacionadas aos dados que a gente está vendo como lida e aprendendo, e etc., e desenvolvendo soluções. Tem uma questão importante que nós vamos implantar, tem uma série de funcionalidades desenhadas para o futuro. Tá? Tem uma pergunta que a gente pode fazer, que é o seguinte: puxa, a clusterização mudaria ao longo do tempo? Se eu fizer diferentes cortes temporais ao longo do tempo que define com que o país define os grupos, mudam os fatores? A gente ainda não tem essa resposta. Precisa rodar um panel data para ver se esse negócio está mudando. Tá? Então essa é uma funcionalidade que nós vamos implantar à frente. Né? Mas de novo ela vai esbarrar na disponibilidade de dados. Tá? Ainda na linha das funcionalidades, eu acho que o ponto que tu colocaste é uma boa ideia. A gente pensar, a gente podia ter a funcionalidade pick the best.
né? Pô, quem é o best performers naquele negócio? Um automático. Tu tem dá para fazer, né? Não precisa procurar, né? Para aquele negócio, quem é o melhor? Pick the best. E aí eu me comparo contra ele. Poxa, dá pra gente desenhar uma funcionalidade em cima da tua questão, né? Terceiro ponto, a questão de qualidade, produtividade, etc. Eu, por visto de origem, sou engenheiro, né? Trabalhei no BQP também, estou lá no Primórdios. Eu acho que é uma questão chave para o Brasil. Mas olhando pelo micro, mas olhando pelo macro também, e aí vem uma outra iniciativa, acho que vale a gente comentar aqui. A BDI tem uma iniciativa junto com o IPEA. O IPEA está realizando aquele que deve ser o maior estudo sobre produtividade no Brasil sob diferentes ângulos, né? E que em conjunto também com o MIBC nós vamos rodar um circuito de discussões a respeito, né? Então, produtividade é uma questão chave para a economia brasileira. Acho que todos nós enfrentamos em vários momentos no nosso dia a dia, tá? A gente tem alguns indicadores aqui dentro, né? Talvez à frente a gente possa pensar mais alguma coisa. Algum comentário mais com relação aos dados, Guilherme? Também em relação à estrutura dos dados, nós pegamos uma série temporal de 12 anos para todos esses 64 países e todos os indicadores, e a análise de cluster, que foi, na verdade nós fizemos 3 passos, né? Primeiro, pegamos os indicadores e fizemos uma análise de componente principal e uma análise fatorial. Essa análise, ela permite, como a Valéria falou, você estruturar a nuvem de dados em torno de vetores que explicam melhor isso e consegue atribuir os pesos aos indicadores, né, de acordo com o que eles representam para a distribuição desses dados. E essa análise ela foi feita com a média móvel dos 12 anos. Por quê? Uma crítica que surgiu dentro do GFCC em relação aos indicadores de competitividade tradicionais, quando eles pegam os dados, os últimos dados do ano, eles são muito suscetíveis a fatores conjunturais. E a gente parte do princípio que competitividade é muito relacionada a fatores estruturais, sistêmicos que os países possuem. Então, para você fugir e minimizar o efeito dos fatores conjunturais, que podem ocorrer por N motivos, muitas vezes exógenos, até o próprio processo de competição econômica, nós usamos a média móvel para minimizar essas variações e dar maior peso à estrutura que os países possuem, né? Então, a análise fatorial e a análise de componentes principais é feita com base nisso, essa média móvel, e aí a partir dessa análise nós construímos a análise de cluster, usando já essa estrutura de dados trabalhadas. Então, os clusters são definidos para o conjunto de todos os dados. E aí tem uma série de estatísticas para os buracos na estrutura de dados, tem uma série de metodologias estatísticas que a gente vai usando para considerar para que não impacte significativamente nos países que têm poucos dados. Tem alguns países que descontinuam alguma série de dados, como a Valéria falou, por exemplo, dados de migração por habitante. A ONU divulga de 5 em 5 anos só. Então esses dados nós estamos trabalhando estatisticamente. Fizemos um trabalho atrás e agora estamos na nossa equipe dentro da BDI com 2 estatísticos mesmo de formação, que não é a minha formação, também auxiliando em novas metodologias, em novas formas de melhorar o trabalho da base em si. Tá? Isso vai fazer com que seja cada vez mais robusto e menos suscetível a fatores conjunturais e a fatores da própria base que falta dados, que a gente observa que é um erro, uma falha muito comum dos outros indicadores que nós temos. Antes de passar para o Mário, só um comentário. Então, essa questão dos dados ela é crítica, e é isso de novo. Quanto mais a gente vai para trás, dá um rewind no tempo, mais densa é a base de dados, né? Quanto mais próximo da data presente, mais esparsa, né? Então, o que a gente faz? Para fazer uma média móvel, a gente utiliza até onde está disponível, né? Expurga, né, até o último ano disponível, né? Expurga, né, o que? Tem 2, 3 anos que a gente não tem disponível, a gente expurga esses dados. Eu acho que ainda as questões de dado crítica, sei lá, por dever do ofício eu preciso ser chato. Toda ferramenta tem uma limitação. Se a gente tem um parafuso de alumínio e for colocar uma chave inglesa aquela que tem uma cruzinha assim, né? Inglesa, Philips, aí a briga dos holandeses, enfim, tá?
Tanto faz. É aquela a cristã, sei lá, que tem a cruzinha ali. Tá? Ou num parafuso de alumínio, tá certo? Ele vai parafusar? Vai, mas eu vou destruir o parafuso. Então não é a ferramenta mais adequada para eu usar, não, se for um parafuso com um chanfro simples, né? Um riozinho, só uma canaleta. Essa base de dados, por uma escolha, por uma definição que foi exaustivamente discutida durante anos, se levou uns 2 anos, vai, volta e vai, né? Ela abrange exclusivamente dados oficiais de aparelho estatístico. Né? Bom, só que tem um conjunto de variáveis que não são mensuradas pelo aparelho estatístico que seriam muito interessantes para discutir competitividade. Tá? Os rankings usam isso, tá? Com ponderação diferente. Tem alguns que têm 40% hard data, aparelho estatístico, 60% surveys de opinião, tem outros que é o contrário, e assim vai. Tá? Por que foi definido não utilizar os surveys? Porque eles são absolutamente inconfiáveis. Tá? E a pior coisa que tem é você botar um dado. Porque uma fórmula, ainda mais um site animado, ele tem uma mágica. Depois que as bolinhas saem correndo, ninguém vai olhar qual é a origem do dado que está lá, certo? É uma caixa preta. Né? E não dá para confiar. Né? Nós pegamos locais onde teve 2 respondentes. Né? A gente fez uma coisa mais impressionista, tá? Analisando países, tá certo? Não é que eu fui aqui em Pinheiros e falei, não, países que... Então, nós somos olhar um pouco, assim, tem alguns países que tem, por exemplo, percepção do governo, tá? O governo é 10, é sempre o melhor do mundo. Aí você vai ver o tipo de, digamos assim, de regime que tem nesses países, são os regimes, assim, palavra branda, os mais fechados. Então começa a ter uma circularidade, uma distorção aí que não dá para utilizar. Né? Eu lembro até numa discussão que teve na Irlanda, aquele rapaz da Rússia, ele insistia muito, não, mas isso é muito importante. Mas não tem dado, não adianta. Tá? Então, o instrumento, como todos os outros, tem uma limitação. Tem algumas limitações que ele não quer ter, por outro lado. Tá? Porque mais um sistema para analisar competitividade. Esse não é exatamente um analisador de competitividade tipo ranking. Né? Mas pegando um análogo, saiu um ranking de países inovadores. Tá? É muito significativo dos problemas que tem fazer ranking. Se não me engano, o primeiro é Chipre, o 6º é o Paraguai. Nada contra o Paraguai. Mas não tem crédito. Certo? Não tem crédito. Ninguém vai dizer que o Paraguai pode ser o 6º país mais inovador. Tá certo? Qual a relevância da inovação em Chipre? Então começa. Né? Começa, esses rankings, eles não resistem. Por exemplo, eles não têm você tem lá o conjunto de indicadores, mas como se relacionam um com o outro? Qual pesa mais, qual pesa menos? Não tem nenhuma análise, digamos, o que você faria de estatística. Regride e acha os coeficientes das equações. Esse aqui pesa 20%, esse aqui pesa 2%. Etc. Não tem isso. É tudo 0. Foi uma escolha deles, porque etc, etc. Tem um índice coreano, que foi o começo da nossa história. Tá? Nós fomos, inclusive, com o pessoal de pé, a gente ficou uma semana na Coreia. O Conselho de Competitividade coreano, tá, que é ligado à Presidência da República, se não me engano, não é isso? O Conselho de Competitividade coreano, por uma questão geopolítica, minha análise, tá, da Coreia e de análise estratégica, a Coreia não tem matéria-prima, não tem petróleo, tá, eles desenvolveram um índice, tá, que segue a mesma lógica, assim, de comparar países, mas é estatisticamente muito mais robusto. Tá? Eles fizeram os betas das equações, fizeram tudo aquele trabalho estatístico, pondera, separa tipos de países para não comparar gato com abacaxi, etc, etc, mas ele tem mais ou menos 40% de variáveis de survey. Tá? A ideia, o início desse projeto surgiu com a BDI discutindo com a gente aqui do observatório como é que a gente poderia melhorar é uma mega fórmula, vai?
essas equações, né, que os coreanos usavam, introduzindo coisas que não tinham, que se achava importante, por exemplo, subestima inovação e outras coisas assim. Tá? Aí a gente chegou a uma altura do campeonato que é mais do mesmo, certo? Esse daqui pode ser melhor, mas é mais do mesmo. Tá? E na discussão no GFCC, muito puxada pelos americanos, mas teve os irlandeses também, que têm uma concepção interessante, eles se preferiu, isso saiu lá naquela reunião de Porto Alegre, né? Se preferiu tratar uma coisa tipo assim, tipo um painel, um scoreboard. Né? E aí cada um se compara. Dá para comparar, eu posso escolher, eu posso comparar 2 a 2, posso pegar o melhor, o que não tem, mas isso acho que dá para ter um botãozinho, não é difícil fazer, mas precisa ter, certo? Tudo é fácil depois de ficar pronto, né? E funciona. De vocês, cara, quero me comparar com o melhor, ou com não sei o que. Aí você clica automaticamente. Senão você tem que ordenar e ver, o melhor nisso é a Alemanha. Então aí eu escrevo Alemanha, aí Argentina, se eu quiser comparar os dois, e comparo. Mas dá para ter uma funcionalidade direta. Então um pouco da origem desse sistema e das limitações que ele tem, tá? É que ele não tem dado de survey, tá? Aliás, quando a gente estava, desculpa, disso até não falei com o Alvarez, eu ouvi na rádio, tá? Foi feita uma pesquisa sobre segurança jurídica, não sei das quantas, survey mundial, e o Brasil não sei das quantas, sobre um tema específico, que eu não lembro qual que é, relativo à questão advocacia, cartório, uma coisa assim. Aí foram entrevistar um desses advogados, assim. Eu falei, pois é, nós recebemos esse questionário, isso não vale nada. Tá? Por quê? Porque os escritórios de advocacia, por exemplo, todos temos interesse. Nós, por exemplo, temos interesse em patente. Então a gente vai falar que patente é a principal coisa. Os outros não trabalham com patente, patente não serve. Essa pesquisa não serve para nada. Eu no carro, quase bati. Eu falei, mas tem razão. Tá? Então os surveys têm muitos problemas. Eles são inúteis? Não. Tá? Não. Precisa controlar. Mas como eles são quase incontroláveis nessa escala, tá? Eu não sei o que está sendo feito nos Emirados Árabes, na Irlanda, nos Estados Unidos. É incontrolável. Pega um número, se resolveu não utilizar. Essa é uma decisão importante, porque ela tem consequências. Toda decisão tem, mas essa tem consequências. Então tem algumas coisas que esse indicador não mede. Agora, o que ele mede, quer dizer, esse sistema de indicador, o que ele mede, tem alguma segurança, que tem alguma metodologia razoável por trás. Porque uma boa parte desses indicadores, eles são regulados internacionalmente. O FMI regula muitos indicadores, por causa de contas nacionais, e assim vai. Então não é alguma coisa que sai e cada país pode fazer o que quiser. Tá? Os IBGEs, digamos assim, não é fonte só IBGE, mas vamos pegar. Os IBGEs se reúnem. Tá? Por exemplo, o Brasil tem uma longa relação histórica com o INSEE, que é o IBGE francês, e assim vai. Eles também afinam suas metodologias. Então não é que digamos, a segurança de comparar é muito maior. Por que você escolheu o que quer? Para dar um pouco da dimensão da política. Se eu sou o sexto, eu não sei exatamente porque eu sou o sexto, a não ser que eu tente decodificar a fórmula. Mas se eu sou sexto ano, eu sou 30º no ano seguinte, tem algum problema, porque essas coisas, né, se mudasse assim seria fácil. Você tirava uma cartola e botava outra. Mas não muda assim. Então, sabe, tem essa coisa de sensibilidade, assim, alguma coisa, choveu, o país cai 30 pontos ou sobe 40. Não faz muito sentido para quem quer pensar e traçar políticas públicas. É claro que eu sempre posso pegar a base de dados, fazer uma análise melhor e tal, e usando qualquer sistema, chegar às minhas conclusões. Mas a gente precisa facilitar e, de uma certa forma, vamos dizer, entre 5 aspas, popularizar os instrumentos, tá? Para que até uma empresa, um governo do Estado, sei lá, um órgão funcional de um país possa realizar suas próprias análises, independente da grande estratégia nacional. Um pouco vai por aí. Ok. Eu sou Carlos Graça, né? E de uma empresa chamada Nitcom. E ficou muito claro para mim que o termo competitividade é extremamente complexo e emerge a partir de diferentes realidades ou dimensões, enfim. Também ficou muito claro que a inovação parece ser a base, né,
da criação de qualificadores competitivos, seja no âmbito social, político, econômico e vai por aí afora. E mais ainda, pela discussão, no que tange à confiabilidade dos indicadores do decoder, enfim, isso também está muito consistente para mim. Agora, eu tenho uma indagação, que é a seguinte: nós temos pessoas extremamente competentes, conseguem fazer leituras da nossa realidade, né, e levantar esses indicadores, e temos também referenciais que nos dão, digamos, a dimensão, né, dos qualificadores das economias centrais, né, e mais ainda, a gente conhece o roteiro que as economias centrais percorreram, né, para chegar, né, a esses indicadores. Então, nós temos uma percepção muito clara de quem somos, né, ou seja, a nossa realidade atual, e uma percepção também muito clara de quem são eles, né, e o estágio em que eles se encontram, né. Para mim, me parece que o que nos falta é construir a ponte. Falta projeto, né. E eu gostaria que a gente pudesse trabalhar em cima dessa possibilidade, né, do que nós precisaríamos fazer para talvez até nos reinventarmos, reinventar a nossa existência, né, porque passa por aí, não é apenas existe uma realidade, eu aperto uma tecla e de imediato eu sei quem sou, né, frente a Estados Unidos, Japão, Coreia e vai por aí afora. Isso é muito fácil, né? Agora, como emergir, sabe? Como criar realmente um consenso, uma união, né, global, nossa, capaz de nos levantar, né, em direção a essas economias. Essa é a minha. Eu tenho, estou no Brasil lá desde o início dos anos 70, né, e aprendi, né, a conhecer o país e a crescer dentro dele e a entender a sua complexidade e essa falta de união que nos deixa amarrados, né? Porque eu estou eu vivo uma realidade, por exemplo, eu estou na economia de Guarulhos, só para vocês perceberem. Guarulhos tem a quinta indústria do Brasil, é a segunda economia do Estado, né? E eu percebo lá o nosso empresariado falar assim: para que eu produzir aqui, se eu posso comprar na China, na Coreia, no México, né? E depois eu trago para cá e monto. Isso é triste, né? Porque o nosso problema não é a indústria que está sucateada, não é a indústria que não é inovativa. A inovação é um problema do Brasil, é câmbio, é juros, é infraestrutura, é educação, é saúde, e vai por aí afora, né? Isso exige, né? Tá? Eu gostaria de, sei lá, algum comentário. José Carvalheiro, Observatório de Inovação, mas também Medicina Ribeirão Preto e Fiocruz, Rio de Janeiro. Eu fico encantado quando entro no site da OECD, né, e vejo aquele mecanismo em que eles fazem o agrupamento das bandeirinhas, né, dos países da OECD de acordo com... Eu estou dizendo isso porque eu fiquei encantado com a apresentação. Eu não vi a apresentação desde o começo, eu cheguei, já tinha começado, mas eu fiquei encantado e quero cumprimentá-los pelo, enfim, um esforço maravilhoso, né? E que eu vou entrar nesse site aqui, que deve estar no observatório para... eu tenho como eu não vi desde o começo, de repente isso já foi dito. Eu gostaria de saber se esse instrumento me permite fazer análise por setores da economia, porque isso me interessa na área da saúde, por uma razão muito simples. Em todo o congresso da Associação de Saúde Pública do país, o Reinaldo Guimarães, que já foi diretor da FINEP, e o Naomar Almeida Filho, que já foi reitor da UFBA, toda vez nós damos um curso e fazemos um debate sobre ciência, tecnologia, inovação tecnológica e desenvolvimento. Quando o nosso congresso foi aqui no campus da USP, nós convidamos o professor Salerno, porque era muito melhor que ele falasse as ideias de desenvolvimento do que nós improvisarmos. Nós vamos dar isso tudo agora em setembro, em Vitória, no Espírito Santo. Então, o que eu gostaria de saber, primeiro, é se dá para fazer por setores da economia. E se eu posso utilizar esse instrumento lá no meu curso, né, no meu debate, para entrar ao vivo e fazer essa brincadeira de fazer os clusters, coisa que isso para nós seria importante.
E 2 comentários. Um sobre o Find the Best. Na nossa área, nós temos feito um best relativo, um pouco para incentivar, não é? Não adianta você se comparar com o que tem de melhor nos indicadores de saúde no mundo. Vamos nos comparar com o que está perto, vamos nos comparar com a Argentina, por exemplo, que está perto de nós, para verificar, porque isso é factível. Talvez o outro, né, seja menos, um incentivo menor. Enfim, mas de toda forma, a primeira questão é que me interessa mais saber se nós podemos utilizar esse instrumento pelo setor saúde, né, para ver como é que está a inovação, enfim. E nós temos críticas em relação a... Nós temos um trabalho, nós estamos discutindo com o Celso, né, nós estamos atualmente na Fiocruz interessados em fazer uma análise de como as bases de patentes nos permitem, elas sozinhas, criar condições para análise do processo de desenvolvimento. Isso não é trivial, evidentemente, há controvérsia se é possível, se não é possível, enfim. Bom dia. Bom dia. Bom, parabéns pelo trabalho. Meu nome é Sérgio Correia, eu sou jornalista, mas também tenho aí um pé forte na área de economia, fui aluno aqui da FEA. Primeiro queria também fazer um elogio mais concreto, porque nós temos uma série de rankings internacionais, comparativos de países, e alguns, como já observado, são bastante polêmicos, e não tem uma base metodológica com maior densidade, né? Quer dizer, o que me parece assim à primeira vista, tomando esse primeiro contato, é que não há uma preocupação de definir previamente variáveis, mas há uma certa isenção maior metodológica, né? A minha percepção, e eu queria colocar uma questão relacionada a séries históricas mais longas. Por quê? Porque só com algumas séries históricas de maior duração nós podemos perceber com maior correlação forte, fraca, positiva ou negativa, algumas variáveis. Quando nós falamos de competitividade, a gente fala de produtividade. E quando falamos de produtividade, a gente está falando também de um fator que é a educação. Nós temos 2 exemplos clássicos. Um é a Coreia do Sul, a partir dos anos 60, 70, em que houve um investimento extraordinário. Outra questão dos Estados Unidos, um exemplo que é pouco discutido, mas na área de economia se discute um pouco, porque a partir da Guerra da Secessão, os Estados Unidos tiveram um ciclo de crescimento econômico de cerca de 200 anos, até os anos as décadas de 70, né, até a crise do petróleo, um ciclo de praticamente 200 anos, crescendo numa faixa de 3,5% a 4% na média, né, na média de 200 anos. Esse seria o mais longo ciclo de crescimento de economia em toda a história a partir da Revolução Industrial. A própria China não se compara, se pegarmos isso, se compararmos no longo prazo. Qual seria o elemento, o grande diferencial dos Estados Unidos, que é apontado por uma série de estatísticas? O fator educação. Né? Os Estados Unidos já tinham, após a Guerra da Secessão, um grau de escolaridade e de alfabetização superior à Europa, ao velho mundo. Então, a minha pergunta, e aí eu volto para a questão, quer dizer, é possível captar de forma mais consistente esse tipo de correlação em série mais curtas? Vocês estão trabalhando, segundo foi colocado, em 12 anos. Em que medida é viável retroagir, já que há esse limite da confiabilidade dos dados, para séries históricas maiores, mais históricas, ou eventualmente fazer um mix, né? Algo nessa linha. Deixa eu pegar professor Sérgio Carlos. Pode utilizar, com certeza, nossa ferramenta, resposta objetiva. É pública, é para todo mundo. A ideia é que seja uma plataforma aberta. Resposta objetiva à sua questão. Não é possível fazer um corte por setor econômico ainda.
Agora, deixa eu qualificar o que será. Deixa eu qualificar o que será possível à frente, no horizonte que nós conseguimos antever no momento. Na versão beta, nós incluiremos dados da UNCTAD de comércio. Né? Só que nós estamos vendo o quê? Transações de bens. Né? E aí nós vamos descer, não só transações não de serviços. Tá? Então, e aí nós vamos descer a um nível, a gente ainda está calibrando qual é o nível que nós poderemos descer. Uma das formas de nós pensarmos em competitividade, vamos pegar a origem lá, é a partir de comércio. A gente pode pensar share no comércio mundial de diferentes itens. Né? E a gente pode pensar competitividade não só como share, mas a capacidade de crescer share. Então essa é uma das coisas que a gente quer implantar como uma funcionalidade. Para isso nós vamos utilizar a base de dados da UNCTAD, na versão beta. Né? E obrigado pelo seu comentário. Então, não dá para fazer isso ainda. Né? Como não tem uma definição universal para o que é setor, você vai no, quem fez esse sofá é a indústria de móveis, sei lá, alguém pode colocar como indústria do couro, e assim vai. Mas por exportação, por comércio internacional, tem as nomenclaturas harmonizadas. E aí não é a mesma coisa, mas dá para ter uma aproximação. E serviços é um pepino, porque a estatística de comércio de serviços ela não está equacionada. Como é que se mede? Então, isso, sei lá, daqui a uns 30 anos, sei lá, o dia que resolverem, porque tem que ser resolvido por um conjunto importante de países, senão não dá para comparar. Não sei se ficou algo em aberto do seu comentário. De uma certa forma, quem tem escrito muito sobre isso é Carlos Gadelha, que hoje é o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. E ele usa o quê? Ele usa o balanço, não é? Quando ele diz que nós estamos mal, não é? É porque o balanço é de 10 bilhões de dólares anual atualmente. É o discurso dele, é de comércio internacional, evidentemente. Então, avançaremos na implantação de uma funcionalidade na versão beta, olhando o comércio, dados da UNCTAD. Dados comparáveis, normalizados, tem uma série de limitações de serviço. Parênteses muito lateral. A criação de uma nomenclatura de serviços, por exemplo, no Brasil, é um fato muito recente. É de, sei lá, tem 12, 24 meses, na verdade. A gente conseguiu implantar isso, ter um sistema, etc. Bom, seu ponto. Nós estamos cobrindo 12 anos nessa versão alfa. Sabemos que o esforço será enorme para a gente conseguir retroagir e até onde nós poderemos retroagir. Mas nós temos clareza que tem uma série de análises que a gente só consegue fazer com um horizonte de tempo maior. Né? Então, agora, por que 12 anos? Eu diria que a resposta dos 12 anos é muito mais uma resposta pragmática frente à nossa capacidade de implantar a versão alfa da ferramenta. Né? É isso. Né? Acho que esse é o ponto, enfim, que eu queria marcar. Nesse ponto, isso é extremamente importante que você falou. Para você rodar uma boa parte dos, digamos, dos modelos estatísticos, daquele estilo tudo mais constante, né, que compara, você precisa ter uma massa enorme de dados. Né? Um problema estatístico se aproxima tudo para uma distribuição normal, precisa ter, enfim, tudo bem. Tá? E sem uma massa enorme de dados, faz-se bobagem. Tá? Ou seja, dá um resultado, porque você põe lá, dá um resultado que não serve para nada, a não ser para você fazer proselitismo. Então precisa ter série grande e massa muito grande de dados. Tem alguns truques que não dá para fazer aqui. Tá? Por exemplo, quando você trabalha com unidade empresa e você não tem uma série muito longa com aquelas empresas, mas você levanta, por exemplo, você trabalha com microdados, né? Você levanta características daquela empresa, acha uma empresa tipo e vai numa base mais longa procurar aquelas empresas tipo. Você até mensura o erro e aí é aceitável. Aqui não dá.
Tá? Então, para fazer uma análise, como você falou, que é, sei lá, crescimento versus escolaridade, tá? Você precisa ter uma série muito longa. Muito longa. Tá? Mas aí, como é um país só, é tudo mais homogêneo, por um país só dá para fazer. O que complica aqui é que precisa ter uma série que aí não pode, você precisa entender a mudança do critério do levantamento de dados, quando o IBGE mudou, em 96 mudou o critério, aí como é que vai para trás, como é que faz a conversão, assim, você bota 60 países nisso, a chance de fazer besteira é 99%. Né? Porque você não vai pegar isso. Imagina, você vai entrar no aparelho estatístico da Rússia para entender aquilo. Pergunta para os russos, vai e tal. Não é trivial. Né? Tem que combinar com os russos, principalmente. Mas, de qualquer forma, vamos pensar agora pela positiva. Tá? Esse instrumento que a gente pretende perene, tá? Ele tem uma série limitada de períodos. Ao longo do tempo, a série vai aumentando, mesmo que não se consiga retroagir muito. Alguma coisa dá para retroagir. Mas, ao longo do tempo, essa série vai crescendo. Tá? Então, análises retroativas, análise de correlação, etc., vão ficando cada vez mais, digamos, com um erro estatístico menor, vamos falar mais elegantemente, tá? Em alguns anos. Tá? Então, desse ponto de vista, daqui a alguns anos, daria para fazer algumas regressões, tá, com essas comparando algumas coisas entre países só e não só dentro de um país. Tá? Mas a preparação do dado e a crítica do dado, né, para ele estar disponibilizado é um trabalho estapafúrdio, tá, que consome, acho que só o IBGE consegue mensurar isso, que consome um tempo absurdo e que ninguém vê, né, para depois você ter lá o produto industrial cresceu 2,43% e tal, né? É um trabalho imenso para chegar nisso. Mas sua questão é relevante. Ou seja, com uma série curta, nós temos limitações no tipo de análise que os analistas, porque isso é para os analistas, né, para quem quiser mexer, podem fazer. Tá? Podem fazer. Uma das vantagens do decoder é que as séries estão lá, você vai lá e usa, tá certo? Então isso não é uma coisa de pequena importância. Você tem no lugar como tem o IPEA Data, né, para um conjunto de indicadores, você vai lá, entra, tem tudo ali. Então isso, para quem vai fazer análise, facilita muito a vida. Ainda em relação à questão da base, a gente está trabalhando já baixamos uma nova base dos anos 80 para cá, para 280 países. Por que anos 80? Porque até onde vão os dados coletados pelo Banco Mundial, que nós usamos como o benchmark principal, mas temos alguns outros dados que vai um pouquinho mais para trás, mas aí a estrutura do dado fica muito defasada. Mas o que aí é uma reflexão que eu tenho feito para o sistema, para o decoder, a base ela vai em algum determinado momento, a gente vai ter que separar ela. Qual é a base que nós vamos usar? E quais indicadores nós vamos usar para fazer as análises de agrupamento e para fazer essas análises de comparação e competitividade internacional de uma forma mais macro. E aí vamos ter que respeitar essas restrições que o Mário acabou de falar mesmo, e algumas outras, vamos aumentar o número de países e a série histórica um pouco mais para algumas décadas, mas não vamos chegar à secessão, ao século XIX. Mas para algumas outras análises e algumas outras funcionalidades que nós podemos incorporar como análises setoriais, a gente pode criar uma segunda base. Vamos ter que criar uma segunda base, depois vamos ter que estudar a forma de disponibilizar e visualizar esses dados no sistema. Mas uma funcionalidade que nós já começamos a trabalhar em cima de um artigo que acabou de ser publicado de uma professora de Oxford, do Departamento de Desenvolvimento Econômico de lá, a gente está tentando replicar uma análise de séries temporais que explique os fatores determinantes dos ganhos qualitativos de exportação. Ou seja, ela tentou mensurar quais os fatores determinantes para exportar coisas mais sofisticadas e de maior valor agregado pelos países. E isso que a gente tem chamado de uma funcionalidade que nós já tínhamos definido que faríamos, desde lá de Seul, de Moscou, que é o Competitiveness Drivers. A gente vai rodar as séries, vamos tentar identificar os fatores, e esses fatores vamos
nos propor a fazer análises mais profundas desses fatores, né? Aí com essas análises mais, aí quase que um estudo qualitativo, né? E disponibilizar dados, garimpar dados, muitas vezes são dados que não estarão em aparelhos de estatísticas oficiais, mas sabemos que tem. Por exemplo, existe o sistema do Gapminder, que tem dados de educação, qualidade de vida desde 1700. Foi um estudo que eles fizeram, estudo quase qualitativo, de garimpar. Não sei se a metodologia que ele usou, a comparação dos dados e tudo mais, mas podemos nos apropriar disso e fazer alguns estudos com base no nosso Competitive Drivers, mas aí seria uma parte ali do decoder mais de serviço, de fornecer serviço, que isso é uma coisa que eu até já indico um pouco para o papo da ponte, né, que nós internamente, a BDI, começamos a fazer uma série de rodadas, de workshops especialistas, para escutar, para pôr à prova a metodologia, para escutar os especialistas que tem na BDI. E uma coisa que tem ficado claro para nós é que o decoder ele é mais do que uma ferramenta, mas ele tem se colocado como uma nova metodologia para abordar o tema, né? E como uma metodologia, nós temos que estamos desenvolvendo uma percepção de serviços atrelados, que sejam fáceis que seja de uma forma que a gente consiga padronizar algumas respostas que a gente consegue extrair dali e alguma forma de navegação que encaminhe, direcione para algumas reflexões. Nós não vamos chegar nunca num indicador ou numa relação causal linear que foge do objetivo do projeto, e eu particularmente tenho discordâncias metodológicas e teóricas sobre isso, mas a gente acha que é possível caminhar para essa parte de mais atrelar algum tipo de serviços, algumas análises mais qualitativas, algumas coisas que encaminhem, que pode ser uma resposta para isso, né, para ajudar a pensar na ponte do que fazer. Sérgio, voltando ao teu ponto, tentando completar aqui a resposta, em 3 tópicos. Primeiro, base de dados, etc. A gente já falou um pouquinho, sério, nós pretendemos regredir. O Guilherme citou o Gapminder, de alguma forma as funcionalidades de visualização foram um pouco inspiradas nisso. Até um papo que a gente teve com o próprio Hans Rosling, etc. E a gente tem um conjunto de funcionalidades desenhadas que não foram implantadas, né? Então tem um esforço de popular base de dados e tem um esforço de implantar novas funcionalidades, né? Uma das funcionalidades é uma funcionalidade de rodar regressões, né? Você pode definir a sua função competitividade e a partir daí encontrar os drivers, como o Guilherme disse, né? Isso só vai ter algum sentido maior com uma base estendida, né? Mas essa funcionalidade está desenhada. Uma outra funcionalidade que a gente tem desenhada é a que a gente chama de fast movers. Quais são aqueles países para cada dimensão que tem que se movido mais rápido, né? E aí tem um conjunto de funcionalidades que estão em implantação. Isso remete a uma segunda questão seguinte: qual é o estágio da ferramenta hoje, né? De novo, eu vou contar um pouquinho a historinha. Essa é uma ferramenta que é um projeto desenvolvido no âmbito da Federação Global dos Conselhos de Competitividade. Nós desenvolvemos do lado brasileiro, tivemos financiado o desenvolvimento pela BDI. Nós desenvolvemos a parte conceitual, software, etc. Isso foi feito aqui no Brasil, né? Em consulta, em várias discussões nesse circuito internacional, com uma aliança estratégica, não só do ponto de vista das discussões, mas de conteúdo também com essa organização americana que eu mencionei. E hoje o decoder é uma ferramenta de propriedade da Federação Global dos Conselhos de Competitividade, né? Uma organização internacional, e que nós gerimos o desenvolvimento e o conteúdo, né? Mas ela não é uma jabuticaba, né? Porque eu te dou um exemplo concreto que não é uma jabuticaba. Na semana passada, essa apresentação aqui ela foi feita para o board de uma organização americana que é o US Council on Competitiveness, que eu relatei um pouquinho, nosso parceiro no desenvolvimento, o board com 5 reitores de universidades americanas, 6 CEOs de corporações americanas. O resultado da discussão é o seguinte: o evento anual dele será organizado a partir do decoder.
Ou seja, as discussões de competitividade que eles vão realizar, eles vão procurar organizar a partir das dimensões e dos dados que estão aqui dentro. Né? Que ainda tem uma série de coisas para avançar. Né? Então, não é uma jabuticaba que a gente está fazendo de forma descolada do que está acontecendo no mundo. Né? E aí, um outro ponto com relação à tua discussão, acho que tem uma série de evidências, existem de fato uma série de evidências na literatura, etc., que o progresso técnico e a educação são elementos chaves, como tu colocaste, para o desenvolvimento. Né? Desenvolvimento, crescimento econômico. Existe também uma série de evidências, talvez mais recentes, uma ampla discussão do papel das instituições, né? Especialmente das regras do jogo e do funcionamento dos processos na sociedade. Né? A gente procurou capturar isso na medida do possível nos dados, mas tem uma série de limitações de como é que a gente captura elementos relacionados a instituições nessa ferramenta. E é uma limitação, na verdade. Né? Mas é um debate que a gente precisa fazer. E aí, migrando para o ponto do Carlos, um pouco, e conectando um pouco isso, qual é o estágio do decoder, que não é só jabuticaba, essa ferramenta, certamente, ela não é suficiente para nada para a gente avançar a agenda. A gente precisa ter ferramentas e talvez outras formas de visualização dentro da ferramenta, mas a gente precisa de processos de diálogo na sociedade. Né? A construção de agendas, a construção de consensos, ela requer que a sociedade tenha processos de diálogo. Né? E é por isso que o MBC, a BDI, o IPEA e a USP estão organizando esse conjunto de encontros. Né? Em sociedades mais avançadas, tem processos de diálogo que nós ainda não temos de uma forma corrente, em massa, em volume no Brasil. Né? E a gente só vai conseguir superar, nos reinventarmos, se nós conseguirmos construir capital político, ideias e capital em torno de algumas ideias para realizar algumas mudanças na sociedade. Né? Isso não é uma tarefa do governo, não é uma tarefa da universidade, não é uma tarefa da empresa, é uma tarefa da sociedade, que a gente precisa empreender em conjunto. Né? E que ela é extremamente demandante. Ela é extremamente demandante. Né? E nesse sentido que essa ferramenta que a gente pretende é ter uma forma nova de visualizar os dados onde estamos, com quem nos comparamos, de diferentes maneiras, porque é um tema complexo, e a gente precisa capturar essas diferentes perspectivas, mas nós só avançaremos na mudança se nós tivermos processos de diálogo, que nós possamos nos valer dessas ferramentas para construir consensos a respeito de algumas coisas que a gente tem que botar na agenda de mudança do país. Né? Então, acho que esse é um processo, na verdade. Essa aqui é somente uma ferramenta que nós esperamos que sirva para catalisar esse processo, para informar esse processo, né? Capturando diferentes perspectivas. Né? Então, tem uma questão dessa ferramenta que é a pluralidade. Né? Que é a pluralidade, a gente conseguir ver de formas diferentes, fazer diferentes análises, pensar, trocar ideias. Eu acho que o senhor Gerdau, presidente e fundador da MBC, ele sempre... E é o que pessoalmente a mim chama a atenção, como ele coloca, a capacidade de processar a complexidade, a questão da governança. O que é? A gente precisa ter processos de diálogo, ver sobre diferentes perspectivas, confrontar as ideias, né? E a partir daí a gente construir, começar talvez a avançar em algumas agendas. Ok, gente. Eu queria recolocar aí qual que é a agenda dessa discussão aqui, né? Quais são os próximos eventos. Então, dia 24, nós vamos ter uma discussão mais específica sobre os dois, primeiro, macro conjuntos de indicadores, né? Que é desempenho geral, não é isso que é o nome? Desempenho geral e complexidade econômica. Complexidade econômica, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais no que é cada um deles, etc. Complexidade econômica é uma ideia muito interessante. Muito interessante. Né? Que vem lá de um grupo do MIT, enfim. Não dá para comparar um país que tem uma estrutura industrial e de serviços muito diversificadas com um país que ele pode até, por exemplo, ter um crescimento maior, mas vem de um produto só. Certo? Então é essa a ideia da complexidade e tal. Né? Depois, no dia 28, vai ter infraestrutura, que tem as questões que um pouco a gente já conversou aqui, e capital, que afinal estamos no capitalismo, sabe?
que é quem toda a mensuração de investimento, etc., fluxos e tal. Talento, educação, né? Enfim, que é a base do talento, inovação, que já foi discutido. Tem dois, que isso vai ser no dia 6 de maio, né? Mas tem os dois últimos que eu queria falar um pouquinho, que vai estar discutido no dia 8 de maio, que é qualidade de vida e competitividade futura. Se a gente for pegar aquela definição do GFCC, crescimento tem a ver com melhoria da qualidade de vida, né? Agora, os indicadores de qualidade de vida, eles não são triviais, tá? A grande vantagem desse instrumento é como ele não amarra uma coisa na outra, como ele não onera ninguém por experimentar, tá certo? Dá para experimentar alguns indicadores em qualidade de vida e em competitividade futura, porque precisa ter uma bola de cristal, tá? Para saber o que vai ser o driver da competitividade futura, não sei, umas mega tendências, sei lá, tecnologia de informação e comunicação, economia verde, nano, coisas assim, tá? Mas, e aí tem alguns indicadores que a gente usou, a discussão vai ser essa. Então, a próximo evento, dia 24 de abril, tá, que vai ser aqui mesmo, tá, que vem um conjunto de pessoas aqui para discutir, como o próprio Gerdau, vem a Fernanda Denegre do IPEA, vem a Mariana Laplane do CGE, vem o pessoal do JP Morgan, a Heloísa do MIDIC, assim vai. Tá. Depois, dia 28, infraestrutura e capital. Esses 4 sim, tá? Dia 28 está prevista, firmado, né? Ele que pediu para vir. Nós chegamos a mudar o dia para ele poder vir, que é infraestrutura e capital. O Luciano Coutinho, presidente do BNDES, deve estar. Depois, dia 6 de maio, talento e inovação. E dia 8 de maio, qualidade de vida e competitividade. O evento síntese, ele está com a data em definição, porque tem os outros parceiros entrando aí no jogo e tal, e tem a agenda de ministras. A agenda de ministros é mais difícil do que a agenda do Arcanjo Gabriel, que a gente está tentando acomodar um pouco as agendas. Eu queria, assim, no encerramento aqui, agradecer as pessoas que trabalharam, o Rafael, que é o funcionário de IA que cuida de toda a parte, não é só isso, mas cuida toda a parte de divulgação, preparação das coisas, etc., que faz um trabalho genial. A Tatiane, que é funcionária aqui, que a USP alocou pro observatório para seguir os trabalhos do observatório como um todo, não só esse, né? Tem a Sandra, que já foi, a Sandra Codo, que é a nossa fotógrafa, tá? E tem os nossos 2 cineastas, tá? Tem o Fellini e o Antonioni. Como eu estou de origem italiana, eu escolho os cineastas que eu quero me comparar, como o Decoda possibilita, eu me comparo o que eu quero, então é com o Fellini e com o Antonioni, tá certo? Que é o Jorge Paulo Soares e o Sérgio Ricardo Villani Bernardo, dessa vez com o nome completo dos 2, tá certo? Que eu preciso escrever, senão eu não decoro o nome completo de ninguém, tá? Enfim, para quem está ouvindo assim pelas primeiras vezes, o Observatório realiza um conjunto de seminários e debates com temas como esse e outros temas, tá? Vocês podem localizar todos os seminários anteriores na página do Observatório, www.nap.usp.br, tá? Lá tem uma videoteca, um repositório de vídeos, sei lá, tem um monte, eu nem sei quantos tem, né? Tem uma centena de vídeos que desde 2007, vídeos dos eventos mais diversos. E eu queria finalizar com um chapéu, que é o seguinte: em agosto vai vir ao Brasil uma líder do melhor grupo de pesquisa e de criação de modelos de ferramentas para análise e gestão de inovação radical na empresa. Inovação radical não é fazer um copo que tem uma dobra um pouquinho diferente. São coisas que criam disrupturas, ela se chama Gina O'Connor, tá?
Tá? E o patrocinador nosso está inadimplente. Tá? Ou seja, a gente não recebeu. Então nós estamos passando chapéu. Quem quiser ajudar a patrocinar esse evento, custa mais ou menos uns 20 mil reais, entre em contato com a gente dá os créditos, tudo isso, mas é mais pelo amor à arte mesmo. Tá? Mas vale a pena. Vamos falar franco. Tá? Mas vale a pena. Oi. Dia 30 é da manufatura aditiva. Tá, tem mais 2 seminários marcados. Dia 30 vai ter um seminário sobre powertrain. O que é o powertrain? É motor e transmissão, tá? Mas é essa discussão da mudança do conjunto de forças dos carros da indústria automobilística, que está híbrido, elétrico, etc. Isso pode ter impactos importantes na estrutura da indústria automobilística, na estrutura, como dado o peso que tem, né, não só político, mas o peso industrial, na estrutura da indústria, e assim vai. E tem um outro, dia 16 de maio, nós vamos refazer um dos seminários, que aliás teve um ibope enorme, que a gente fez por teleconferência, estava com pessoas fora de São Paulo, mas nós tivemos um problema na gravação. Tá? Então, perdeu-se o vídeo. É sobre manufatura aditiva. Manufatura aditiva são aqueles processos, né, vou simplificar, essas maquininhas que a gente vê depositando resina plástica e criando peça, que saiu no jornal, que um maluco aí fez um revólver, etc. Tá? Isso é o lado do folclore. O lado do não folclore é o uso industrial pesado, que esse equipamento está começando a ter, inclusive com materiais metálicos. Né? Você pode fazer, por exemplo, uma peça que você vai variando a espessura da peça e mudando o tipo de material conforme você vai fazendo, com uma economia de material boçal, porque hoje você pega um bloco, é tipo escultura, né? Você pega um tronco de árvore e vai martelando lá, enfiando uma faca para dar o molde. Hoje os processos de usinagem é isso, você vai jogando material fora. Aqui você economiza material, mas mais ainda, você mistura material com muita facilidade. Tem 1,5 trilhão de problemas técnicos, mas essa é um pouco a discussão que a gente vai fazer dia 16 de maio. Ok? Temos 2 empresas no Brasil que hoje fazem impressoras de pequeno porte. Tem uma aqui que é dos ex-alunos da Poli, que aliás nós fizemos uma licitação para os laboratórios lá da Poli, compramos dele, chama Metamac, vamos fazer a propaganda dos alunos. Tem uma outra no Rio Grande do Sul, Cleaver, tá? Enfim, tem algumas empresas, se vocês quiserem ver isso aí funcionando, a Poli tem um laboratório aberto, que inclusive a comunidade pode ir, que chama Inova Lab, que é entre a produção, a elétrica e a mecânica, e dá lá para fazer as prototipagens. Dá para ir na FAO também, que tem o... Como é que é o nome do laboratório da FAO? Oi? Tem no LAME, na FAO, mas a FAO é mais difícil entrar, mas enfim. Na Poli dá para entrar porque não tem ninguém, digamos, não tem guarda, tá? ainda não tem um técnico lá, então dá para usar. O dia que institucionalizar lá vai fechar, mas enfim, não, estou brincando, tá? Tem uma perspectiva de uma mudança importante em alguns processos industriais que vai acontecer ao longo de décadas, tá? Não é assim, né? A metalurgia se consolidou ao longo de séculos, tá? Mas, enfim, então essa é a discussão do dia 16. Pessoal, é isso, obrigado pela presença. Quem quiser contribuir para o chapéu para a gente pagar, eu falei para ela que está confirmado, certo? Depois eu pago a passagem e a gente vê o que acontece, tá? Quem quiser contribuir aí para financiar a vinda do O'Connor será bem-vindo. Obrigado a todos. Tchau, gente.